Olá, brothers, tudo bem? Estamos aqui, eu sou o Ítalo, estamos aqui hoje com a apresentação de um tema que é extremamente relevante. Para você entender a ciência, você tem que entender primeiro algumas definições básicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hipótese, modelo e teoria, porque eu vejo que muitas vezes vem aquela discussão, aquele mal entendimento sobre o tema. Ah, mas isso é só uma teoria. Nós vamos dizer que uma teoria não é bem o que as pessoas pensam, tá bom? Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, deixar comentário com sugestões, com dúvida, que vai ser muito vantajoso para a gente e a gente vai conseguir estar trazendo um conteúdo mais de acordo com o que vocês necessitam, tá? Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre hipótese. A hipótese científica, ela é uma suposição ou explicação provisória de um fenômeno da natureza. Ou seja, como o próprio nome já diz, eu proponho a minha hipótese para explicar algo. Eu tenho a hipótese de que tomar café aumenta o rendimento científico de um pesquisador. Essa é a minha hipótese. E posteriormente eu vou colocar essa hipótese a teste, tá? Um teste bem conduzido para poder ver se minha hipótese é verdadeira ou não, tá? Então essa hipótese, ela tem alguns fundamentos que são essenciais. Toda hipótese, ela tem que ser testável, tem que ter uma forma de eu testar aquela hipótese e ela tem que ser falseável. O que é falseável? Após o teste bem feito, essa hipótese pode ter a possibilidade de concluir que ela não é verdadeira. Se eu tenho uma hipótese que ela não é falseável, que toda forma eu vou sempre concluir que ela é verdadeira, isso não é ciência, tá? Isso entra lá na pseudociência, que são hipóteses irrefutáveis. Então a hipótese, ela tem que ser falseável. Essas hipóteses, elas surgem geralmente por observação de padrões. Então eu começo a ver padrão na sociedade. Nossa, pessoal que toma café produz bastante, né? Será que é o café que faz eles produzirem tanto? Então eu começo a ver esses padrões e aí então eu elaboro a minha hipótese, tá? Como eu disse, eu formulei a minha hipótese, então ela vai ser submetida a um teste para ver se ela é verdadeira ou falsa, tá bem? Vale lembrar que, mais uma vez, é uma hipótese, ela não é uma afirmação absoluta e definitiva, ela é apenas uma dúvida que eu levantei, uma possível explicação de um fenômeno. E aí, então, ela vai ser sujeita a teste. Então tá aqui, eu seguindo a hipótese que eu dei o exemplo anteriormente, eu começo a observar padrões na sociedade. Pesquisadores tomam muito café, a cafeína, ela é um estimulante, o café reduz o sono durante o trabalho. Com isso, então, eu chego na minha hipótese. Olha, pode ser que tomar café aumente a produção científica. A minha hipótese é: tomar café aumenta a produção científica. Essa hipótese, então, ela deve ser submetida a um teste para eu então aceitar ou refutar essa hipótese, ok? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre modelo. O que seria o modelo? Nada mais, nada menos do que o mecanismo de teste dessa hipótese. O modelo, ele é uma forma que eu tenho de simplificar. Por exemplo, para me testar minha hipótese de se tomar café aumenta ou não a produção científica, eu não consigo pegar todos os pesquisadores do mundo e avaliar todos os pesquisadores. Eu vou ter que, então, criar uma amostra dentro dessa população, tirar uma amostra e vou avaliar nessa amostra. Essa amostra, com os métodos que eu vou usar para avaliar, ela é o meu modelo. Então, o modelo, ele é uma forma de simplificação do mundo real para ser plausível de teste, porque o mundo real geralmente é impossível de ser testado, tá? Se eu vou, por exemplo, eu vou fazer um teste para ver se um foguete conseguiria ir até o espaço e voltar sem nenhum problema.
Eu não consigo, eu não vou mandar o foguete no espaço e ver se ele volta. Isso seria o mundo real. Eu vou primeiro fazer experimentos pequenos que simulem esse mundo real para eu ver se é viável ou não mandar esse foguete futuramente, tá bom? Então o modelo ele é constituído com base em teorias científicas e hipóteses empíricas. E ele tem o objetivo de ajudar na compreensão e na previsão de eventos complexos. Então, vou mandar o foguete no espaço. Será que vai ter algum problema? Eu primeiro vou testar isso em um modelo menor para eu ter algumas luzes ali se vai ter algum problema ou não, e não mandar o foguete de cara, tá? Então o modelo é isso, ele simplifica o mundo para que possa ser testado, tá? Então vou mostrar para vocês aqui um exemplo. A minha hipótese anterior foi que tomar café aumenta a produção científica, certo? O meu modelo precisa ter uma amostra representativa, eu vou usar a dose de café similar ao que é ingerido por pesquisadores no mundo real, o horário que simule o mundo real. Então o modelo ele vem para poder simular aquilo que é o mundo real e então eu ter uma resposta sobre a minha hipótese. E esse modelo ele tem que ser o mais representativo do mundo real possível, tá? Por isso que eu coloquei uma amostra que seja representativa, doses de café semelhante ao mundo real, horários que simulem o mundo real, né? Para que o modelo seja o mais representativo possível. Aqui um exemplo, pessoal. Vejam que a ponte superior aqui, ela é uma ponte do mundo real. Eu quero fazer um teste para ver quantas toneladas essa ponte suporta. Mas eu não vou jogar aqui várias toneladas e ver se a ponte cai ou não. Eu vou então criar modelos em menor tamanho, tá? E vou então vir com pesos menores, mas que eu possa extrapolar para o mundo real, possa depois converter. Pelo tamanho dessa ponte, ela suportou tantos quilos. Se fosse uma ponte 10 mil vezes maior, quantos ela suportaria, tá? E aí eu tenho 3 tipos de modelos aqui, tá? Eu tenho esse primeiro modelo que tá vendo, ele tem 2 torres, tem a parte inferior da ponte, muito parecido com o mundo real. Esse modelo ele é um modelo de boa aderência, ou seja, é um modelo que é representativo no mundo real. Eu tenho um segundo modelo que já tem uma torre só. Esse modelo ele vai ser bem menos representativo do mundo real. Com isso, minha chance de erro durante o teste, de eu obter uma coisa no teste e no mundo real ser outra coisa, é maior, tá? E ele é um modelo de aderência moderada. E eu tenho aqui, sem nenhuma torre, sem os cabos que fixam, eu tenho então um modelo de baixa aderência. Os resultados que eu tiver nesse modelo, eles serão muito pouco confiáveis para poder expandido para o mundo real. Então eu sempre tenho que buscar modelos que tenham uma aderência boa, que são modelos mais parecidos, mais semelhantes possível do mundo real, tá? E os modelos eles têm alguns princípios, como a simplificação, onde os modelos científicos eles devem simplificar a realidade. Como eu disse, é impossível testar quantos quilos essa ponte vai suportar, porque eu perderia a ponte e demandaria muito recurso. Eu simplifico em um modelo menor, tá? Abstração, o modelo científico, eles devem representar características essenciais e relevantes do sistema ou fenômeno estudado. É o que eu disse, quanto maior a aderência, melhor. Então, precisamos ter um modelo que tenha uma ótima aderência. A generalização, onde os modelos científicos buscam estabelecer princípios gerais e universais que possam ser aplicados em diferentes contextos ou situações. A predição, porque os modelos científicos eles permitem fazer previsão sobre o comportamento futuro do sistema ou fenômeno.
Com o meu modelo menor, eu posso prever, será que essa ponte vai cair com quantas toneladas que eu colocar sobre ela, tá ok? Então, a gente tem o último, que é a testabilidade. Mais uma vez, um modelo, assim como a hipótese, ele tem que ser plausível de teste. Teste e falsificabilidade, tá? Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre teoria científica, tá? É só uma teoria. Vamos colocar isso aqui em miúdos para a gente ver melhor se é só uma teoria, tá? Uma teoria, ela é composta por um conjunto de princípios, leis, hipóteses, modelos que descrevem ou explicam um fenômeno natural. Ou seja, uma teoria, ela é composta por um grupo de hipóteses que são testadas, um grupo de modelos que são colocados ali a teste. Então, é algo que na ciência seria o mais alto nível ali de evidência. Se você chegou ao ponto de ter uma teoria sobre tal mecanismo, você já tem um nível altíssimo ali de evidência. Ela é corroborada por vários testes, por várias evidências, tá? Ela geralmente é uma explicação ampla e abrangente, desculpa, baseada em evidência e conhecimento científico acumulado ao longo de tempo. São anos de conhecimento científico sendo acumulado, coletas de dados, testes, para poder se juntar e a elaboração, então, de uma teoria. Uma boa teoria, ela busca fornecer uma compreensão profunda e coerente de um fenômeno. Explicando as causas, os mecanismos, as relações e consequências, tá? Aqui, o que eu falei logo lá no começo, o pessoal às vezes confunde teoria, é só uma teoria, como se a teoria fosse uma simples hipótese. Mas não, a teoria vai muito além de uma simples suposição ou hipótese, porque ela é apoiada por uma gama gigantesca de evidências experimentais, observacionais e teóricas, como matemáticas, por exemplo, obtido por meio de métodos científicos rigorosos ao longo de muitos anos de investigação, tá? Vou mostrar alguns exemplos de teoria para vocês terem uma noção. Uma das teorias mais aceitas no mundo é a teoria da gravitação, de Isaac Newton, tá, pessoal? Ela é corroborada por testes sucessivos ao longo do desenvolvimento da humanidade. A gente tem desde testes aqui na Terra, como hipóteses que foram testadas com planetas, atração de planetas, atração de meteoros. Então, assim, não vou entrar profundamente, até porque é uma coisa que não me é tão familiar, mas a gente sabe o básico, né? Então, é uma teoria super bem aceita, tá? Então, ela é o conjunto de várias hipóteses que foram testadas em modelos diferentes e corroborado por várias evidências observacionais, experimentais. Uma outra teoria muito aceita, a teoria da relatividade geral de Einstein. Essa teoria também já foi super testada, vários testes. Por exemplo, desde quando Einstein, lá quando ele propôs, que aconteceu aqui no Brasil, na verdade, observaram e viram o desvio da luz durante o eclipse solar, até recentemente a observação de ondas gravitacionais. Isso tudo são vários elementos ao longo do tempo que foi chegando até dar o suporte para uma teoria da relatividade geral, tá ok? Uma outra teoria muito famosa que a gente tem é a teoria da evolução de Darwin, tá? Ela é corroborada com várias evidências, desde observação dos fósseis ao longo dos anos, dos milênios, né? Agora, mais recentemente, por questão genética. Então, é algo que está super bem definido. Então, eu queria que vocês observassem a diferença que é uma teoria de uma simples hipótese, tá?
A teoria da relatividade geral não é só uma teoria, é uma teoria, tá? Vamos mudar o pensamento de que teoria é uma simples suposição. Não, uma teoria ela é suportada por vários testes experimentais, observacionais ao longo do tempo, ok? E essas teorias elas têm algumas características, que elas devem fornecer uma explicação abrangente, tá? Uma teoria científica busca explicar um fenômeno de forma abrangente, abordando múltiplos aspectos e variáveis relacionadas. Ela deve ter uma base empírica. Uma teoria científica é fundamentada em evidências empíricas obtidas a partir de observações, experimentos, medições e dados coletados de forma sistemática. Como eu disse, é um corpo gigantesco de evidência. Testabilidade, a teoria, mesmo ela já sendo bem estabelecida, ela deve estar sempre sujeita a teste, tá? Uma teoria científica é passível de teste, de investigação adicional. Além daquilo que a gente tem, a gente ainda pode ir investigando coisas adicionais. E essa teoria ela tem que estar susceptível à falsibilidade também, tá? Consistência interna, uma teoria científica deve ser coerente com os princípios e leis estabelecidos, tá? Ela deve ser coerente com aquilo que a fundamenta. E a capacidade de previsão, mais uma vez, a teoria ela deve ter a capacidade de prever o que vai acontecer ou não no mundo real, ok? Então, pessoal, era isso. Espero ter deixado claro para vocês a diferença entre hipótese, modelo e teoria. São coisas bem diferentes, estão relacionadas, mas são diferentes. E uma teoria científica não é simplesmente uma teoria, é uma teoria científica que é corroborada por várias evidências. Tá ok? Peço para vocês deixarem o like no vídeo se gostarem, se esse conteúdo ajudou de alguma forma. Peço para vocês compartilharem com os amigos, deixarem o like, se inscreverem no canal e deixarem comentários com sugestões e com dúvidas, ok? Muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia. Tudo de bom para vocês.